Esse é um momento sempre com temas que nos ajudam a compreender a vida nas mais variadas dimensões. Hoje eu tenho aqui comigo um advogado. Chamado Wesley Corona. Wesley, bem-vindo. Obrigado, padre. Wesley, primeiro, por que você decidiu ser advogado? O que te motivou? O que me motivou a ser advogado é a proximidade que eu pude ter com as pessoas, né? A advocacia ela nos proporciona essa possibilidade de mudar a vida das pessoas, trazendo principalmente a justiça. Muito se fala às vezes em justiça, né? E o advogado é essa pessoa que pode proporcionar, ele está ali no meio entre o problema e o resultado e a justiça. Então, o que sempre me motivou a fazer advocacia é poder no dia a dia, de certa forma, trazer uma diferença, trazer essa justiça para as pessoas, que muitas das vezes são até esquecidas. Então, na profissão da advocacia, nós temos essa possibilidade de trazer algum resultado, algum benefício, alguma diferença, né, na vida dessa pessoa, do ser humano. O meu pai um dia, eu lembro lá atrás, quando eu era seminarista, estudante para ficar padre, ele disse, olha, tu seja padre, mas também tem que defender a justiça. Exatamente. A justiça é algo muito importante, porque Deus é bom, a gente diz assim, Deus é bom, mas é justo. E o que é o conceito de justiça? O conceito de justiça ainda está naquela ideia, cada um tem direito ao que é seu. Como é que é a questão, para as pessoas que estão em casa, o que é justo? Pois então, a gente tem uma discussão grande, né, dentro do direito, mas a justiça a gente não pode igualar todo mundo no mesmo nível. Então, às vezes, o que é justo para mim pode não ser justo para você. A minha condição, às vezes, social, financeira, não é igual a de outra pessoa. Então, a justiça ela serve para trazer esse equilíbrio, seja para o mais necessitado, seja para o mais abastado. Mas sempre trazendo esse olhar de equidade, trazendo essa justiça, trazendo aquele pontinho certo em que eu consigo trazer o mais próximo da realidade de cada pessoa. Então, o juiz, quando ele vai analisar um caso, a gente na advocacia, nós advogados, nós tentamos trazer a realidade dessa pessoa, para que ela possa ter a justiça, né? Para que ela consiga alcançar o resultado mais próximo da realidade dela. Você se especializou mais em direito imobiliário, é isso? Isso, direito imobiliário. E no que consiste o direito imobiliário para as pessoas de casa entenderem, no que consiste, o que abrange? O direito imobiliário ele é um direito do nosso dia a dia, eu diria. Ele abrange desde a propriedade, a locação, a vizinhança, a posse. Muito se fala no uso capião, né? Hoje a gente vê as pessoas falando, até às vezes tu vê o senso comum falando uso campeão. Nada mais é que uso capião. Então, nós advogados do direito imobiliário, a gente atua nessa área, resolvendo esses conflitos de propriedade, de posse, trazendo dignidade para a pessoa muitas vezes, né? Então, às vezes chega caso lá no escritório em que a pessoa diz, doutor, eu preciso fazer um financiamento para reformar a minha casa. E quando ela traz a documentação da casa dela, muitas das vezes ela não é proprietária da casa. Não é proprietária da casa. Ela é possuidora. Ela não tem escritura. Isso, ela não tem a escritura comumente dita, né, pelo senso comum, mas seria a certidão de matrícula, que muitas vezes as pessoas confundem. Tem uma diferença entre a escritura e a certidão de matrícula. O que é isso, para as pessoas saberem em casa? A escritura pública, o que é a escritura pública? A escritura pública é aquele documento que você vai lá no cartório, no tabelionato, e você tem um contrato de compra e venda, e a escritura vai dizer que eu, Wesley, comprei do padre, exemplo, né? Comprei uma casa. Certo. Então aí você precisa pegar esse documento, a escritura pública, e ir até o registro de imóveis da tua cidade. Transferir, e é isso que vai te dar a propriedade, o direito de você adquirir um financiamento, tu adquirir um poste de luz, por exemplo, porque muitas vezes o poder público não chega até ali, você não pode cobrar. Então,
seria esse um dos papéis, né? Trazer essa regularidade. Porque aqui há uma diferença entre o financiamento que a pessoa precisa para melhorar a casa e o fato da casa, de alguma forma a casa é dela. Por exemplo, dela. ela comprou por um contrato. É dela. É dela, Tá, com certeza. É dela. Só que para financiar, então precisa um outro documento. Um outro documento. Que não é aquele contrato. Porque as pessoas de casa podem dizer, não, eu comprei por contrato, muito se fazia isso. Normal. E ainda se faz hoje. A pessoa tem um certeza. contrato, passa por outro por contrato. Só que se eu quero depois financiar no banco, o banco quer um outro documento, é isso? Isso, exatamente isso. E aí que às vezes acaba barrando, né? Então a pessoa chega no banco, o banco não aceita. E aí vem até nós. E aí nós analisamos os casos, né? E aí essa transformação, eu diria, do direito da pessoa de possuidora, falando um termo técnico, né? Seria de possuidora para proprietária, é o que vai proporcionar essa mudança para ela. Aham. Ela vai poder ir até o banco e fazer uma melhoria simples, às vezes, na casa, né? Uma melhoria estrutural. Então, nós, advogados imobiliários, a gente atua. Talvez eu diria que é o mais comum hoje, como o senhor falou, seria essa compra antiga do contrato. Às vezes é um contrato de compra e venda, às vezes é uma cessão de direitos. Eu cedi os meus direitos para você e eu não transferi na propriedade. Mas como o padre falou, você é dono. Né? Você só precisa regularizar essa situação. Sobre essa questão também do uso capião, capião, porque tem muitas pessoas que, eu vou fazer a minha casinha lá, mas nem escritura tem, é o terreno de outro, eu não quero incentivar ninguém a invadir aquilo que não é seu, porque essa questão, por exemplo, alguém vai lá num terreno que não é dele, mas ele constrói a casinha lá, e o outro, no dia seguinte, ele está vendo que está subindo uma casa, o que o proprietário tem que fazer? Porque tem também, claro, o direito a propriedade. Como é que é o direito à propriedade nesse sentido? A pessoa tem direito a um terreninho mesmo ou não? Como é que é? Bom, no Brasil hoje a gente tem a famosa segurança jurídica, né? Se fala, às vezes a gente já viu em alguns temas, né? Eu vou perder meu terreno. Não. Se tu é proprietário, tu tem o direito de defender ele. Tu vai ter o direito. Então, o que o proprietário pode fazer no caso de uma invasão? Primeiro passo é registrar um boletim de ocorrência. Vai até a polícia e registra, olha, fulano de tal, o indivíduo tal invadiu lá meu terreninho. Esse é o primeiro passo. Depois tu pode procurar um advogado para ter, né, garantir outros meios, né? Mas, por exemplo, vamos para outro lado talvez. Essa pessoa que está ali morando há anos, um terreno que estava lá não sendo mais usado e está lá, reside há mais de 15, 20 anos. Você também vai ter esse direito de ter a propriedade. Né? O uso capião vai ser uma ferramenta para te trazer esse direito. Né? Então você está lá há anos vivendo, tendo a tua casinha, trabalha, volta e nunca ninguém foi lá e disse, opa, esse terreno é meu. Então você acaba adquirindo esse direito de propriedade. Mas você ainda só tem a posse, não tem a propriedade. Certo. Então são dois institutos jurídicos diferentes, a posse e a propriedade. Sobre essa questão, eu comprei um apartamento, paguei algumas prestações, depois vou atrasando, e aí? Como é que fica? Você pode, um apartamento financiado, né? Financiado. E isso você pode perder. Então, a partir do momento que você deixa de pagar o financiamento, o banco tem o direito de vir e retomar o seu imóvel. Então, vamos dizer que você financiou seu apartamento, deixou de pagar 3, 4, não pagou mais. O que o banco vai fazer? O banco vai lá e vai pegar para ele esse imóvel e vai vender num leilão. Um terceiro, uma outra pessoa vai acabar adquirindo esse imóvel. Né? E aí se faz a venda por meio de leilão extrajudicial que a gente fala, e você que tinha esse imóvel acaba perdendo. Né? E o banco, por exemplo, para essa pessoa, ela já pagou, o apartamento valia 200 mil, 150 mil, a pessoa já pagou 30, ela perde? Ou não? Acaba perdendo, né? Acaba perdendo. Isso. A gente teria que analisar o valor da dívida, né? O que foi pago em aberto. Se ainda tem dívida, tem que ver o valor de juros. Então, cada caso tem que ser analisado. Mas, se ainda existir uma dívida com o banco e aquele valor do imóvel serve para pagar essa dívida, você acaba perdendo, né?
Sobre essa questão do direito imobiliário, uma orientação assim básica para as pessoas que estão em casa, que querem avançar na vida dentro também do direito. Claro. Ou como é que, tu diria o quê? A pessoa está em casa, bom, eu quero ter as minhas coisas, eu quero... O que eu tenho que fazer? Os passos? Exatamente. Eu acho que o primeiro passo é procurar talvez um advogado. Eu diria que não o primeiro, secundariamente, né? Para as pessoas também terem essa liberdade, né? O primeiro passo é olhar o contrato, se é um contrato em que existe um imóvel realmente, se é um imóvel que tem uma certidão de matrícula, porque sempre quando você for comprar um imóvel, ele vai ter uma certidão de matrícula. Nas cidades mais pequenas, o registro de imóveis, comumente conhecido como cartório, ele está junto com o tabelionato muitas vezes, e o registro civil. Então, como é uma cidade pequena, uma comarca menor, que a gente chama, ele abrange várias cidadezinhas. Então você vai até lá com esse número e você consegue pegar essa certidão e ver quais são os problemas que tem nesse imóvel. Porque a certidão de matrícula de imóvel é como se fosse uma certidão de nascimento nossa. É onde nasce aquele imóvel e todos os atos, sejam positivos ou negativos, eles estão ali registrados. Então você consegue ver nessa certidão de matrícula se existe uma dívida bancária. Porque se você vai comprar um imóvel, você compra esse imóvel, aí você compra no contrato que a gente chama. Não, o contrato de gaveta, aquele que tu guarda. E aí você dá uma entrada, 20, 30 mil reais, e na hora de transferir, esse contrato, esse imóvel, ele está financiado no banco e ainda não foi quitado. Então a pessoa não vai conseguir transferir a propriedade porque existe essa dívida. E aonde você consegue ver isso? Na certidão de matrícula do imóvel. Então a certidão de matrícula seria a carteira da identidade do terreno, que precisa ter. Cada um tem a sua identidade. Exatamente. Wesley, sobre essa questão da advocacia, do direito imobiliário, qual é caso mais interessante que agora te vem na mente, que veio e te chamou muito a atenção? Tem alguma coisa? Me diz nesse sentido, porque eu também nem imagino, né? Tenho um caso muito específico no escritório, que é de uma cliente. A gente está com esse caso até alguns anos, né? A gente já fez diversos procedimentos. Mas essa senhora reside há mais de 30 anos no imóvel. Ela recebeu esse imóvel por meio de um testamento. Certo. Que era da mãe dela. Ela testou e disse, olha, esse imóvel tal fica para você. Então quando ela chegou no escritório, a gente de pronto achou que era um inventário, mas não era. Tu começa a analisar com mais cautela os documentos e tu vê que não é. Nesse caso específico, esse testamento ele não dizia exatamente o que eu falei antes. Ela dizia que deixava o imóvel para ela, mas não dizia que era o imóvel matriculado com um númerozinho lá. Então isso impossibilita que a gente pegue esse testamento e vá até o registro de imóveis e transfira. Aí a gente voltou um pouquinho antes. Essa pessoa que testou, que passou esse imóvel por meio do testamento, ela recebeu por meio de uma escritura pública de cessão de direitos. O que é uma cessão de direitos? É difícil a gente falar, às vezes acho que todo mundo sabe. Uma cessão de direitos nada mais é do que eu tá passando os meus direitos que eu tenho sobre o imóvel para você. Certo. Os direitos que eu tenho reais, ou seja, os direitos de propriedade. Passou para ela. Só que nessa escritura também não tinha númerozinho da certidão de matrícula. Então a gente, por meio do uso capião, tu vê que não era a primeira ferramenta jurídica. Nós vamos conseguir possibilitar o direito à propriedade dela para esse imóvel. Então toda essa documentação ela é levada ao juízo, a escritura pública lá do antigo proprietário, que passou para essa senhora, que passou para outra, essa nossa cliente, por meio de testamento. A gente junta essa documentação, junta também declarações de vizinhos que dizem, olha, ela reside aqui há muito tempo, mais de 20 anos. Então a posse dela é incontestável, ou seja, é de direito dela ter. E o uso capião, trazendo a nossa conversa inicial, é uma ferramenta que possibilitou. E por que é um caso que me chamou mais atenção? Exatamente por isso, porque numa primeira análise nós achávamos que iríamos por um caminho. Analisando todos os documentos, vimos que seria outro.
né? Então, o direito é isso, é essa pluralidade, essa diferença de manobras, eu não diria manobras, né? Mas de ferramentas que a gente tem para possibilitar o direito final do cliente. E essa questão também do testamento, tem senhoras, senhores, enfim, essa questão do testamento, vocês orientam que a pessoa, por exemplo, já está com, sei lá, 80 anos, ela não passou ainda os bens. É melhor deixar no testamento certinho, porque até para nós padres, por exemplo, nós padres temos uma orientação que se diga assim, tem 50 anos, eu ainda não estou lá. Vai fazendo o testamento, porque a gente não sabe quando morre, porque um dia a gente vai morrer. Mas como é que é essa questão do testamento também? Porque é algo importante que as pessoas também em casa se previnam com isso, pensem nisso? Claro, com certeza, né? O testamento é uma ferramenta disponível à pessoa que quer já deixar tudo certinho, né? Para depois da morte. A gente às vezes não fala muito da morte, né? Mas é muito pessoal, padre, a gente dizer assim, olha, faça isso ou não, porque depende muito do que eu, como ser humano, quero fazer. Eu já quero resolver isso agora ou não. Então, juridicamente falando, existe a possibilidade do testamento. O que é um testamento? Eu vou testar o meu direito, eu vou ou por meio de um juiz, ou eu posso ir no tabelionato. Então eu posso fazer isso de forma secreta também. Ninguém vai ficar sabendo. Ou eu posso fazer de forma pública. Ou ter uma testemunha, ter uma pessoa... Isso, aí tem os requisitos que você tem que ir lá. Vamos supor que tu vai fazer no tabelionato. Você vai precisar de 2 testemunhas que atestem a tua capacidade mental, que atestem também que talvez você não está sendo coagido por outra pessoa para fazer isso. Então a gente tem o famoso testamento cerrado, que é um caso até de faculdade, que o professor sempre dá esse exemplo, que é uma possibilidade para você que talvez decide passar os seus bens para outra pessoa e que eles só sejam descobertos, ou seja, o testamento cerrado, ele vai lá para o judiciário, para o juiz, para a vara, eles vão lacrar aquele testamento e só vai ser aberto no momento da sucessão. O que seria a sucessão? Pós-mortem, né? Então, é um meio também de transferência de propriedade. Wesley, na verdade, as pessoas, você percebe que nesse tempo nós estamos judicializando mais as coisas, estamos tendo menos capacidade de resolver os conflitos e as tensões de forma a conversar, sentar junto, vamos resolver isso aqui, tem que tudo passar pelo juiz, pela judicialização, especialmente no Brasil. Eu sei, por exemplo, mesmo nas empresas aéreas, se fala muito que o Brasil é um dos que mais judicializa. Com certeza. Você percebe como isso? Eu acho que é um sintoma social, né? Mas nós, como advogados, o primeiro passo sempre quando chega um caso no escritório, é tentar resolver amigavelmente. Esse é o primeiro passo. Só que geralmente quando chega lá, já não tem mais acordo, né? Então a pessoa, ela já vai chegar, olha doutor, eu tentei fazer, mas não deu certo. É que quando a gente tem uma lide, que a gente chama no direito que uma lide é quando você tem uma pretensão resistida, sendo um pouco técnico, mas só para as pessoas entenderem. Quando você tem o meu direito e o direito do outro, e eles não aceitam o direito do outro. Então a gente vai para o judiciário, né? Cada caso é um caso, mas entrando nessa judicialização, eu vejo que as pessoas, elas às vezes não sabem conversar, muitas das vezes, né? E também a gente tem esse papel. Então, em alguns casos, nós conseguimos resolver e não levar para o juiz, né? Não ter essa judicialização. Em outros casos, as pessoas, elas querem. E o que se percebe na advocacia e com o andamento do processo é que, às vezes, naquele momento de fúria, vamos dizer, naquele primeiro momento quando ela chega e senta ali no escritório, ali conversar com o seu advogado, ela está com aquela mágoa, às vezes, do outro. Então, o tempo de curso, né, o passar do tempo do processo, às vezes resolve isso. Então, você acaba acalmando. Então, muitas das vezes, a gente também consegue, no meio desses processos, dessa imensidão de processos que tem, um acordo. Então, a pessoa está mais calma, ela entende, olha, talvez seja melhor. Porque o acordo no processo judicial,
ele vai trazer os dois lados, ele vai trazer os dois desejos. Uhum. E muitas das vezes, quando o juiz decide, ele vai só para um lado. Então Certo. você acaba tendo um prejuízo maior. Então, às vezes, a judicialização é resolvida com um simples acordo. Né? Vocês conseguem resolver muito por acordo? Com certeza, com certeza. A gente tem uma taxa grande, né, de processos terminados com acordo. E no acordo nós sempre tentamos trazer a ideia de que eu tenho meu direito, mas o outro também tem o direito. Então, as duas partes abrem mão um pouquinho e se chega a uma resolução. Uhum. Né? Ótimo, eu conversei com Wesley Corona, advogado, e um abraço para o teu avô que assiste nós, né? Antônio Liberato. Antônio Liberato, lá de Fernandes. Abdon Batista. Isso. Um abraço. Um abraço para a família. Obrigado pela... Veja que é um tema que a gente não reflete sempre, mas aqui nós refletimos sobre temas os mais variados, exatamente para compreender assim, você que está em casa e sabe, que a fé cristã, ela implica também em muitas outras coisas. Por exemplo, aquilo que você conversou agora no fim, um acordo de gente que se entende, eu abro mão de um pouco, o outro cede um pouco, mas a gente vai se entender para a gente ficar em paz e ter a nossa situação resolvida. Isso aqui é amplamente cristão, por isso que eu acho que todos os temas, eles nos dão uma noção daquilo que é a vida e isso ajuda. Muito obrigado, Wesley, pela sua participação. Eu que agradeço, padre, a oportunidade de estar aqui trazendo um pouco de informação. E lembrando que o direito também é humano, então a gente precisa desse lado humano. Porque por trás de cada processinho existe uma pessoa e um sentimento. Maravilha, obrigado.